na nossa segunda parte, né, que vai ser um pouquinho mais pesada, né? Acho que a primeira foi uma organização das ideias e aqui a gente vai ter alguns conceitos para trabalhar. Então, vai ser tranquilo também, de qualquer forma, vão anotando, se surgir qualquer dúvida, a gente pode ir conversando, né? Eu vou tentar não falar demais, eu vou me cronometrar aqui para não passar muito, né? Para vocês terem tempo de ir parando, anotando e a gente conseguir conversar melhor lá na nosso encontro de sexta-feira. Bom, então vamos lá. A segunda parte da nossa aula é sobre racionalismo, justnaturalismo e liberalismo. Eu organizei mais ou menos assim. A gente entendeu o racionalismo como um grande grupo em que se inserem o justnaturalismo e o liberalismo, né? Bom, o justnaturalismo vinculado à filosofia do direito, o liberalismo vinculado à filosofia política, a ideais políticos, né? O Bob, eu acho que termina o texto falando de duas grandes concepções de direitos humanos, ou duas grandes concepções de liberdade, que são a liberal e a socialista, né? E que ficam em conflito no século XX, que chegam até os nossos dias, gerando aí diversos conflitos, né? E possibilidades de leitura do mundo e da liberdade. Mas vamos lá. O que seria o racionalismo, então? Eu fui aqui para o dicionário, né, de filosofia do Nicola Bagnano para ajudar a gente a pensar algumas coisas e aí eu vou falando o que me vier à mente, como eu falei, eu estou como se fosse na aula, né? Não vou ficar editando, não estou com texto, vou falando e então vão surgindo algumas coisas e a gente pode ir conversando, aprofundando, tirando dúvidas depois. Primeira definição de racionalismo que ele traz ali, o verbete é grande, tá? Eu peguei algumas coisas que são úteis para nós. A atitude de quem confia nos procedimentos da razão para a determinação de crenças ou de técnicas em determinado campo, né? Ou seja, o racionalismo, a princípio, seria uma postura, né, um posicionamento de quem confia na razão, para a partir da razão avaliar e ter critérios de questões filosóficas, de crenças, de ideias ou de técnicas, tá? Uma definição um pouco mais filosófica seria da corrente metafísica da filosofia moderna de Descartes a Kant. Para isso a gente teria que definir metafísica também, mas eu vou tentar não fazer isso e falar um pouco mais do que significa essa corrente de Descartes até Kant. Há uma divisão bastante comum entre nós, muita gente usa, que foi Hegel que fez, né, falando sobre a história da filosofia, e depois foi adotado em geral, a ideia de que o racionalismo e o empirismo são opostos, né? E que isso estaria nas origens da filosofia do conhecimento, da filosofia da ciência moderna. Então, Descartes é o grande nome do racionalismo e Hobbes, Bacon, Locke são os grandes nomes do empirismo. Basicamente, quais são as diferenças entre essas duas escolas? O empirismo vem da ideia de experiência, né, da experiência dos sentidos, vai dizer que o fundamento último, o fundamento mais confiável para a construção do conhecimento são os dados empíricos, né, são as comprovações empíricas. Já o racionalismo vai dizer que o dado último para a gente poder confiar no conhecimento, né, como critério de um conhecimento rigoroso, é a razão, é a lógica, né? Então, o empirismo teria surgido um pouquinho antes, com Francis Bacon, questionando toda a filosofia medieval, né, e dizendo que a gente não pode acreditar em teorias, mas só em fatos, né, e propondo uma lógica indutiva, né, de a gente observando fatos, observando, e quando a gente tiver muitos fatos coletados, a gente pode talvez aí generalizar alguma coisa. Isso é bastante semelhante com as escolas fortemente empíricas de psicologia, né, e mais voltadas para uma descrição, quantificação de dados,
e uma tentativa de generalização após muitos dados compartilhados, replicação de dados e coisas assim. Já Descartes parte de um outro princípio. Descartes vai dizer que os sentidos nos enganam, né? Os sentidos nos ajudam, ele não está excluindo, né, o empírico, mas eles nos enganam muitas vezes. Então a ideia é que a razão é o fundamento último, né? Então, uns exemplos parecem banais, mas Descartes usa eles, né? A gente está falando de um autor que escreveu em 1600 e qualquer coisa, né? Lá no século XVII, dizendo assim: se eu olho para o Sol e olho para a Terra, os meus sentidos vão me dizer que a Terra é muito maior do que o Sol. Estou falando do planeta Terra, né? Por quê? Porque eu não vejo os limites do planeta Terra. Do Sol eu vejo. O que me faz saber que a Terra é bem menor que o Sol? A matemática, né? Uma questão de lógica e de critérios racionais rigorosos. Um exemplo mais bobo ainda que ele dá, mas que serve para a gente, é o fato de que naquela época todo mundo usava chapéu, né? Aqueles chapéus grandes, aquela coisa assim. E aí tá ele lá nas meditações cartesianas, isolado do mundo, duvidando de tudo, né? Já falo disso. E aí ele diz: se eu paro, né, minhas meditações e olho pela janela e vejo chapéus, só chapéus andando, eu vou ter que acreditar nos meus sentidos e dizer que chapéus andam. Mas é a minha razão que me diz que debaixo desses chapéus tem seres humanos andando, né? E ele vai usar o argumento mais forte nesse sentido, quando ele pode duvidar de tudo, inclusive dos sentidos, né? Aquela viagem muito louca do Descartes nas meditações cartesianas ou no discurso sobre o método, em que ele vai dizer que ele pode duvidar de tudo menos do fato de estar duvidando. E é daí que ele deduz que se ele pensa, ele existe. Então é a razão o que dá o fundamento, pelo menos lógico e metodológico, da existência. Tá? Então o racionalismo nasceria dessa ideia. De qualquer forma, a gente não vai ficar entrando nesses detalhes. A grande questão que se coloca de Descartes a Kant, né, como foi definido aqui, é o fato de que tanto Bacon quanto Descartes estão questionando a filosofia medieval e tentando propor novos critérios para a construção do conhecimento. Então, o racionalismo vai colocar a razão, de uma forma geral, como esses critérios. E a razão humana é a base dessa possibilidade. A gente tem Descartes ainda como católico, né? Mas já questionando os princípios da sua educação jesuíta, mas a gente vai ter, por exemplo, Thomas Hobbes, contemporâneo do Descartes, fazendo um questionamento não só racional, ainda que Hobbes esteja entre os empiristas, né? Eu gosto muito de um texto do Horkheimer, vocês sabem que eu gosto, né, dessa galera, Horkheimer, Adorno, que são os filósofos da teoria crítica, em que o Horkheimer vai dizer: essa oposição entre racionalistas e empiristas faz sentido para determinados critérios, mas de uma forma bem geral, todos eles são racionalistas. Tá? Então ele coloca o empirismo dentro do grupo dos racionalistas, porque eles estão se baseando em princípios racionais para questionar tudo aquilo que não caberia aí. Então, o protestantismo é extremamente importante porque o Thomas Hobbes, por exemplo, que eu estava citando, vai ser um dos apoiadores, um dos pensadores do surgimento da Igreja Anglicana, né, na Inglaterra, e justamente porque começa-se a questionar, desde o protestantismo de Lutero, essa autoridade da Igreja em poder interpretar a palavra divina e representar Deus na Terra. E qual é o grande argumento desde Lutero também? Ora, se Deus nos fez a sua imagem e semelhança e somos seres racionais, não foi por acaso que ele nos deu a razão. Então nós não precisamos de um intermediário para interpretar a palavra divina. Deus implantou em cada ser humano a luz natural, a razão.
E é essa racionalidade que nos possibilita questionar os abusos de autoridade, questionar os abusos de poder e pensar numa liberdade religiosa que começa a ser pensada também como liberdade social da classe burguesa. Tá? Então, o racionalismo seria esse grande movimento que estaria presente em Descartes, em Hobbes, no Locke, né, que às vezes são colocados como opostos, mas que estão dentro desse grande movimento de tentar justificar a organização social, de tentar justificar a base do conhecimento pela capacidade racional humana. Né? Então, isso é um movimento bastante importante no campo do pensamento e vai influenciar várias áreas. Né? Essa ideia de buscar organizar o mundo a partir da razão, a partir da ciência, né? Da nova ciência, da física, da ciência política, da filosofia de uma forma geral, né? É uma ideia bastante interessante. Tá? Inclusive, o Descartes tem tratados sobre questões de medicina, né? de ótica, tudo isso está envolvido com pensar a construção do conhecimento e a organização do mundo. Né? Espero que tenha ficado mais ou menos clara essa ideia de racionalismo. Por quê? Dentro dessa ideia do racionalismo, a gente vai ter uma organização da política e dos direitos e das relações humanas chamada de justnaturalismo. Né? O Bobbio, no texto que a gente está trabalhando, traz uma informação interessante. Né? Vai dizer ele lá: a ideia de que o homem, enquanto tal, tem direitos, por natureza, que ninguém, nem mesmo o Estado, lhe pode subtrair, e que ele mesmo não pode alienar, mesmo que em caso de necessidade ele os aliene, a transferência não é válida, essa ideia foi elaborada pelo justnaturalismo moderno. Esses parênteses atrapalham um pouco a leitura, né? E talvez tenha um termo aí que deixa a gente confuso, que é esse alienar. Né? Mas vamos destrinchar um pedacinho por pedacinho, essa citação. Tá? A ideia qual é? A ideia de que o homem, enquanto tal, tem direitos por natureza foi elaborada pelo justnaturalismo moderno. O Bob está querendo trazer algumas coisas importantes aí, que é principalmente essa ideia de usar a razão, né, para dar conta, de pensar a natureza humana para dar conta disso, o que é bem diferente de toda aquela história que a gente viu anteriormente, que está na base dessas ideias aqui. A gente viu com detalhes como aquelas ideias, né, da hipóstase e do prosopon, né, ou da personalidade e da identidade vão se misturar. Mas é justamente aqui que isso ganha uma formulação filosófica. Então vejam lá, a ideia de que o homem enquanto tal tem direitos por natureza, né, que ninguém lhe pode subtrair, nem mesmo o Estado. Né? E por que ele fala disso? Já já a gente vai entender porque os Estados também surgem na modernidade. Eu acho que eu falei isso lá, mas sempre vale a pena repetir. Como a gente vive em Estados organizados, a gente tem a ideia de, parece que sempre foi assim, mas quando a gente estuda a história do Brasil, a gente vai vendo que o Reino de Portugal estava se formando. Se a gente estuda a história do século XIX, a gente vai ver que a Itália e a Alemanha, por exemplo, não eram países unificados. Isso só vai acontecer muito recentemente, já na segunda metade do século XIX. Então são essas coisas, tá? Mas a ideia importante aqui é que ser um sujeito de direitos, né? Ou ter direitos por natureza, e que ninguém pode subtrair, né? Nem o Estado, que é quem deve proteger, garantir esses direitos, e que ele mesmo não pode alienar, ou seja, ele não pode pegar os seus direitos e extrair de si para fornecer para outra pessoa. Né? É isso que significa alienar, é passar de um para o outro. Né? Quando a gente fala na linguagem jurídico-comercial, a gente aliena um imóvel. Né? Ou seja, o imóvel é meu, mas agora eu estou cedendo este imóvel para uma outra pessoa. Então, o que ele está dizendo? Eu não posso alienar os meus direitos, eu não posso abrir mão deles.
Mesmo que em caso de necessidade ele os aliene, a transferência não é válida, né? Então, sei lá, vamos pensar assim, a pessoa está me ameaçando e aí então eu digo que ela tem direito sobre a minha propriedade ou que é, eu tomo alguma decisão para favorecer essa pessoa. Essa minha alienação do meu direito para esta outra pessoa não vai ser válida se for comprovado que eu fiz isso sob coação, né? Ou seja, eu não posso abrir mão dos meus direitos. Essa ideia, então, de que esses direitos são tão fortemente naturais, a ponto de que eu não posso aliená-los, foi elaborada pelo justnaturalismo moderno, né? Então, vamos lá. O que define esse justnaturalismo? Eu vou recorrer de novo ao dicionário de filosofia, tá? O justnaturalismo distingue-se da teoria tradicional do direito natural por não considerar que o direito natural representa a participação humana numa ordem universal perfeita, que seria Deus ou viria de Deus, né? Então, essa ruptura com a ideia do sobrenatural, do divino, de uma certa forma, ou ainda que se faça, né, como eu estava argumentando, paralelamente a isso, ou seja, o que há de divino no nosso direito natural? O fato de que Deus nos criou, criou essas leis, como criou as leis da natureza e a física estava descobrindo, mas cabia à razão ou à ciência política descobrir essas leis e não confiar numa suposta interpretação divina, né? Então, isso não vem de Deus, né? Vem da razão humana, ou seja, esses direitos naturais, né? Não considerar que o direito natural representa a participação numa ordem universal perfeita, que seria Deus ou viria de Deus, mas que é a regulamentação necessária das relações humanas. Aqui se chega através da razão. Então, lembram que direito tinha a ver com isso, né? Como organizar essas regras, essa normatividade, esse comportamento intersubjetivo. E aqui é essa regulamentação necessária das relações humanas que se chega através da razão, sendo, pois, independente da vontade de Deus. É isso que caracteriza o justnaturalismo, sobre o qual a gente está conversando. Tá? Bom, acontece que para fundamentar isso, a gente vai ter que. Eu vou explicar um pouco a questão do Estado agora, tá? A partir dessa ideia. Então, para poder fundamentar essas noções, o justnaturalismo formulou, ou pelo menos propôs, que para a gente poder chegar a um estado racional, organizado racionalmente, esse estado se opõe a um estado de natureza. Então tem algo aí que não é o estado civil, né, não é o estado de direitos, mas é um estado de natureza. E esse conceito de estado de natureza tem a função de explicar a situação pré-social, na qual os indivíduos existem isoladamente. Então, basicamente, as teorias dos naturalistas, que vão lá de Hobbes, né? Tem outros autores, Grotius, Pufendorf, mas a gente não vai ficar entrando nesses detalhes, né? Quem quiser se aprofunde aí. Mas, para a nossa linha de raciocínio, é interessante entender que de Hobbes até Kant, né, a gente teria. Não sei se vocês não devem estar vendo um troço pulando aqui, isso está significando que o vídeo anterior já foi convertido. Né? Eu acho que ele vai parar de pular e de incomodar a gente aqui, mas se tiver, esqueça. Agora eu falei, vai todo mundo prestar atenção nisso, mas já para. Bom, então, para poder explicar isso, né, de Hobbes lá até Kant, partiu-se de uma ideia de que existe um estado de natureza. Né? E esse estado de natureza vai ter uma extensão que muito nos interessa, que é a natureza humana. Então, o que caracteriza a natureza humana? E aqui a gente já tem uma ideia interessante. Esse trecho eu tirei do livro da Marilena Chauí, que é o Convite à Filosofia. Né?
pensar como é que seriam os seres humanos antes da sociedade. E eles já partem de um pressuposto. Esses seres humanos vivem isoladamente, eles existem isoladamente. Então, os indivíduos já estariam lá prontinhos, de alguma forma, com algumas características, para poder chegar numa organização social, né, no Estado. Então, ela classifica aí duas das principais concepções do estado de natureza. Vamos ver quais são, e agora a coisa começa a ficar mais divertida. A primeira dessas concepções vem do Thomas Hobbes, lá no século XVII. Né? Como é que a Mariana vai caracterizar isso? Para Hobbes, em estado de natureza, os indivíduos vivem isolados e em luta permanente, vigorando a guerra de todos contra todos, ou o homem lobo do homem. Vocês já devem ter ouvido essa expressão em algum autor importante da psicologia, que eu vou retomar lá no final. Né? Então fica aí uma chamada para o último vídeo para vocês se interessarem por ele. Qual é a ideia? Então, em estado de natureza, ou a natureza humana, o Hobbes tem um livro chamado Natureza Humana, que eu me lembro de ter feito um trabalho sobre ele na graduação, lá pelos idos de 1997, quando vocês sabem, eu tinha mais ou menos 5 anos de idade. Então, nesse estado de natureza, né, ou que caracteriza a natureza humana, os indivíduos vivem isolados, em luta permanente. Né? Ou seja, se a gente pensar em como seriam os indivíduos sem a sociedade, a gente estaria falando de um estado de luta permanente, de guerra de todos contra todos, porque está cada um buscando o seu próprio interesse. Os seres humanos são naturalmente egoístas ou buscam realizar os seus desejos de qualquer forma, se não tiver uma mediação da sociedade. Por isso a ideia de o homem lobo do homem. Né? Ou seja, se a gente deixar os seres humanos livres, leves e soltos, vai ser uma luta dos mais fortes contra os mais fracos, que será terrível, porque sempre vai ter o mais forte, sempre vai ter o mais fraco, e isso nos leva ao caos que seria a nossa vida natural, ou o ser humano entregue à sua própria biologia. Tá? Então, essa ideia vem do Thomas Hobbes, lá no século XVII. Né? E o que o Hobbes vai postular? Se é assim, foi necessário que os seres humanos fizessem um contrato em que parasse essa guerra de todos contra todos e houvesse, então, uma... como é que eu diria? Uma substituição deste poder do mais forte por um poder em que todos investem e que recai sobre todos. E isso seria a criação do Estado. Né? Então, para o Hobbes, o Estado é um homem artificial que seria a soma de todos esses homens que criam um homem artificial com suas partes, com seus membros, que são as funções das diferentes pessoas. E esse Estado, então, traria um novo momento, né? Então, a gente teria o Estado civil, em que as pessoas que ele chama do Leviatã, né? Um gigante que foi criado pelos seres humanos, e a partir daí a gente começa a funcionar a partir de princípios racionais, de leis, do direito, né? E de uma organização racional da vida. Tá? Essa é a ideia, então, do Hobbes como uma das principais teses do justnaturalismo. Esse é o Thomas Hobbes, nascido em 1588, 1679, como eu falei, a função de botar essas fotos é vocês não ficarem vendo só a minha cara, é matar um pouquinho da curiosidade. Bom, a outra grande concepção sobre o estado de natureza é derivada do Jean-Jacques Rousseau. Né? O Hobbes era inglês, né? O Rousseau é suíço, né? Ele escreve em francês. Eu gosto de brincar com o povo que adora a filosofia francesa, né?
Eu brinco, faço algumas críticas aos filósofos franceses e digo para eles que o meu francês favorito é o Rousseau, obviamente porque ele não é francês, porque ele é suíço. Mas isso é besteira pura, né? É só um momento cultural inútil. Bom, como é que a Chauí fala desse estado de natureza segundo o Rousseau? E que ela não diz aqui, né? Mas ela fala disso em outros lugares, e Bob vai falar disso, e outros autores falam disso. O Rousseau herda boa parte do que ele pensa do John Locke, que é um inglês, né, que trabalhou com Hobbes e depois tem algumas ideias diferentes, mas partem de um raciocínio semelhante dentro desse empirismo, liberalismo. Bom, vamos lá. Em estado de natureza, os indivíduos vivem isolados pelas florestas, sobrevivendo com o que a natureza lhes dá, desconhecendo lutas e comunicando-se pelo gesto, grito numa linguagem generosa e benevolente. Esse estado de felicidade original, no qual os homens existem sob a forma do bom selvagem e inocente, termina quando alguém cerca um terreno e diz: é meu. É bem interessante. Então, qual é a tese do Rousseau? O Rousseau é um grande crítico de Hobbes. Ele vai dizer que Hobbes comete um erro gigantesco quando ele pensa que o homem em estado de natureza é aquele homem da guerra de todos contra todos. O Rousseau vai dizer isso é um erro histórico. O Hobbes não está percebendo que esse ser humano que ele está descrevendo é o ser humano do século XVII, é o ser humano da luta burguesa, né, por criar um espaço dos conflitos sociais ali que se colocam, né? E ele pega então essa ideia e transpõe para uma natureza longínqua para todos os seres humanos, quando isso só representa o homem do século XVII. O Rousseau então vai pensar uma situação oposta. E ele tenta fundamentar isso de formas mais científicas para a época. Por quê? O Rousseau já tem acesso a toda uma literatura antropológica, que talvez não tivesse esse nome ali, mas aos diversos relatos dos viajantes. Né? Lembrando que no século XVII, é claro que a gente já tem uma atividade colonizadora bastante grande, mas no século XVIII há muita literatura, um fascínio pelos indígenas, né, das Américas, pelos africanos, né, pelo esse choque de culturas em que os europeus começam a descrever esses povos que supostamente seriam os povos atrasados, né, e o passado da humanidade, como a humanidade vivia, e o Rousseau fica fascinado por essas questões e pensa nisso. Ele fala, bom, quem luta são os europeus, essas pessoas lá não estão lutando, né? Então eles não conhecem as lutas. Ou se tem essas lutas, elas funcionam num formato muito diferente. Né? E eles estão lá andando pelas florestas, sobrevivendo com o que a natureza oferece, sem lutas e com uma comunicação de uma linguagem generosa e benevolente. Então há um estado, na verdade, de felicidade original, não é um estado de guerra original, mas sim um estado de felicidade. E daí vem a ideia do bom selvagem, né, do Rousseau. E o que acaba com isso? É justamente o fato de que alguém resolveu que ele era diferente dos demais e que se apropria do que é da natureza e que é de todos. Então a natureza é de todos. E quando alguém vira e fala, isso aqui é meu, né, ou cerca um terreno e me diz, esse terreno é meu, é minha propriedade, não de mais ninguém, aí sim se cria a guerra. Né? Tem um livro que eu acho belíssimo, teve um concurso de redação na época, em Genebra, né, na Suíça, e o Rousseau participa dele e ganha o prêmio com o discurso sobre a origem da desigualdade entre os homens. Esse texto é belíssimo, né, é um livro muito bonito. E ali o Rousseau vai dizer claramente faz essa afirmação. O primeiro ser humano que cercou um pedaço de terra e disse isso é meu, foi o primeiro ladrão da história, porque ele roubou aquilo de toda a humanidade. Porque cada pedaço de terra, cada espaço é de todos. Né? E depois ele critica os outros que foram suficientemente
inocentes para acreditar que ele tinha razão. Então, a fundação da propriedade privada, para Rousseau, seria a origem da desigualdade, né? Porque você tem os que têm mais, os que têm menos, e o grande problema seria esse: a sociedade desigual é o que leva a essas guerras e a necessidade de um contrato social para tentar controlar esse descontrole que vem da propriedade, dessas relações de propriedade e não da natureza humana. Então, o Rousseau traria essa outra noção de um estado de natureza que é afetado pela organização social. E aí a gente tem duas posturas muito interessantes. Uma postura dessa ideia da violência original dos seres humanos e do Estado como controle disso, e o Rousseau dizendo que na base da violência não é a natureza humana, mas já uma vida social baseada na propriedade, né? E com isso ambos pensam a necessidade do Estado, do contrato social para poder dar conta dos conflitos sociais. Bom, então aqui a gente tem pelo menos duas grandes concepções de ser humano. Um egoísta, né, falando da sua natureza, e o outro ou bom por natureza, ou pelo menos não com esse egoísmo todo, mas que passa a ser afetado pela sociedade. E o Rousseau abre o espaço para uma crítica social e para uma visão negativa do Estado, da sociedade, que tem herança, né, causa uma influência muito grande desde então e vai abrir aí um campo filosófico de crítica social bastante influente. Tá? Bom, esse é o Rousseau. Aí, em geral, tem outras fotos dele que o povo coloca, né, com aqueles cabelinho branquinho, enroladinho assim, mas eu gosto de botar essa foto porque eu tenho esse quadro, né? Eu gosto bastante do Rousseau e ele viveu aí de 1712 a 1788, influenciou Kant, influenciou Hegel, influenciou Marx, né? Todo um pensamento mais social, né, com o qual eu me identifico, teria suas origens nessas teses do Rousseau. Tá? Claro que ele foi criticado por todo esse povo, né, pelas fragilidades do pensamento dele, mas ele é o grande inspirador dessa crítica social, né, desse diagnóstico social desde o início. Bom, então se a gente entender um pouquinho, né, o que é esse justnaturalismo, né, ou pelo menos o que eu poderia dizer para complementar o que eu falei até agora, a gente pode conversar mais também no nosso momento ali. Mas a ideia do justnaturalismo é bastante importante, ainda que com essas diferenças, porque ela vai ser a origem dos direitos humanos, né? É o argumento do Bobbio lá do comecinho da nossa aula. E ela parte então de um princípio racional muito básico, né? Eu já mencionei isso na minha fala anterior, mas eu quero destacar isso bem fortemente agora antes da gente começar a falar sobre liberalismo. Então, qual é a ideia? Há uma ruptura com o direito divino para poder pensar o direito racional. Esse direito racional é natural, porque a razão é natural. A razão é aquilo que nos separa dos outros animais. Né? A razão foi aquilo que nós herdamos da natureza divina, né? Porque todos esses autores, em boa parte, são religiosos. Né? O Hobbes e o Locke, por exemplo, pegam trechos da Bíblia para tentar fundamentar as teorias deles. Tá lá no Leviatã do Hobbes, no Tratado sobre o Governo do John Locke. Né? Mas qual é a ideia central, então? Uma vez que a gente rompe com o direito divino, a gente precisa ter uma ideia do que garante esse direito nessa vida comum, nessa vida coletiva. Então, partindo da ideia de que Deus fez o mundo com regras racionais, então Deus passa a ser interpretado por conta do protestantismo e do racionalismo burguês como a grande razão, né? Descartes dizia que existem três substâncias, né? A substância corporal, a substansistência, né, que ele chama, a substância mental ou a alma e a substância divina. Né?
Então, essa ideia de uma semelhança, né, da gente poder pensar a perfeição, porque a perfeição existe e essa perfeição é racional, porque os planetas, por exemplo, né, a astronomia, a física, começam a trabalhar com leis da mecânica, lei da gravidade, coisas do tipo, para dizer, bom, ó, o funcionamento do universo criado por Deus tem leis, e essas leis são racionais, são traduzíveis matematicamente, e isso é possível de ser feito em termos morais, éticos e do direito. Um exemplo disso, um filósofo racionalista bastante importante, influente, que é o Spinoza, escreveu a ética tentando seguir um método geométrico, né, uma demonstração precisa como a demonstração matemática para a ética. Então, essa ideia de poder entender as leis da natureza significa entender as leis da natureza como um todo e do ser humano enquanto um ser natural e racional, entendendo as leis da razão e as próprias leis de convivência. E daí a ideia de um direito natural baseado na razão. Tá? Essas ideias, então, espero que tenham ficado claras, e aí com essas noções, né, do que seriam as características humanas que dão base para isso, vão trazer junto com elas, e no campo da política, o liberalismo, né, que é definido pelo Abagnano, lá no dicionário de filosofia, como a doutrina que tomou para si a defesa e a realização da liberdade no campo político. Então há um conceito de liberdade que passa a ser defendido por esses autores, né, por essa nova classe burguesa, e que se volta principalmente contra a nobreza e contra o clero. Então, o liberalismo, né, que defende essa realização da liberdade, ou seja, não só pensar a liberdade, mas torná-la concreta, real, nasceu e afirmou-se na modernidade e pode ser dividida em duas fases. A primeira do século XVIII, caracterizada pelo individualismo, e a segunda do século XIX, caracterizada pelo estatismo. A gente não vai ficar entrando aqui em teoria política, né, porque não é o nosso objetivo. Então eu queria destacar duas coisas. Aqui basicamente é dizer que as teorias liberais do século XVIII têm como principal característica o indivíduo, as liberdades individuais, e a gente vai discutir um pouquinho mais disso daqui, porque é o que nos interessa. Para poder defender os direitos do indivíduo, eu preciso entender o indivíduo, como é que ele funciona, o que é esse indivíduo, e o liberalismo vai pensar a sociedade como a soma desses indivíduos, né? A segunda é porque há uma centralização do Estado e como o Estado liberal é importante, tá? Que a gente não vai discutir muito aqui porque ela vai ter influências em outra escola lá mais adiante, mas ainda é uma escola liberal, então a gente vai falar sobre, né? Principalmente por conta dessa definição do Abagnano. Então vamos lá. A primeira fase do liberalismo é justamente composta por justnaturalismo, então vejam como essas coisas se intercalam, pelo contratualismo, né? O contratualismo tem a ver com essas teorias do contrato social, ou de uma ideia de que em algum momento os seres humanos se juntam para fazer um acordo racional, do liberalismo econômico, aquela ideia que a gente conhece lá do laissez-faire, laissez-passer, né? Ou seja, o Estado incomodava o desenvolvimento econômico porque todo mundo tinha que pagar imposto para a coroa. Principalmente quando a gente pensa nas colônias. Lembram das aulas de história? Né? Para alguém poder comercializar com o Brasil, tinha que dar um jeito de negociar com Portugal, e aí os impostos eram muito grandes. Então os ingleses, um dos grandes defensores do liberalismo, começam a chegar no Brasil e fazer negócio e ter lá, né, algumas questões com Portugal. E passam a defender que não, cada um deve comercializar a partir de si mesmo, isso faz muito mais sentido, né? Então, a pouca intervenção do Estado na economia, na produção, é uma das defesas de liberdade, né? Ou é uma das noções de liberdade, ou de liberdade econômica, que vai surgir com o liberalismo. E, portanto, há uma redução da ação do Estado, né? E o mercado começa
a centralizar a organização social, né? Então, o postulado fundamental dessa fase do liberalismo é a coincidência entre interesse privado e público. O que eles estão querendo dizer com isso aqui? E o individualismo passa a ser importante. Porque a ideia liberal é a de que, se cada um correr atrás dos seus próprios interesses, e a natureza humana, vejam só, é assim, segundo eles, né? Ou pelo menos eles partem dessa concepção psicológica, isso vai regulando a convivência, isso vai transformando a convivência num coletivo racional e harmônico. Como é que isso se expressa? Vocês já devem ter ouvido falar do Jeremy Bentham, né, que é um utilitarista inglês, que é criticado pelo Foucault e por aí vai, né, mais conhecido por conta do panóptico, mais conhecido por conta do Foucault, mas uma tese central dele é de que a felicidade individual é o que conduz à felicidade coletiva. Então, se os indivíduos buscarem a sua felicidade livremente, a felicidade coletiva vai acontecer, né? Vejam que isso é importante, porque o que garante a felicidade humana? Muito provavelmente a realização dos seus próprios prazeres, né? Uma tentativa de construção da felicidade. Então, esses caras todos têm algum pressuposto, algum postulado psicológico para poder defender essas ideias. Um outro autor importante dessa época é o Adam Smith. Todo mundo já deve ter ouvido falar, pelo menos ele figura em diversos livros de história, por ter escrito o grande clássico do liberalismo, que é A Riqueza das Nações, né? E a famosa ideia dele da mão invisível. Ou seja, o que significa essa mão invisível? Se o interesse econômico do indivíduo for realizado, o interesse econômico da sociedade se realiza. Aquela ideia de que se cada um correr atrás do seu, né, se o Estado não ficar se metendo, o mercado se autorregula. É como se houvesse uma mão invisível que vai organizando as coisas, vai conduzindo as coisas para um todo mais racional. Isso fazia, né, se a gente para pensar nos conflitos que eles enfrentavam, isso fazia muito sentido. Mas hoje, hoje ainda faz sentido porque é a ideia predominante, né? Mas há críticas bastante bem fundamentadas a essa forma de raciocínio. De qualquer forma, o que eu queria destacar para vocês é que o Adam Smith, antes de escrever o Riqueza das Nações, escreve um tratado sobre os sentimentos morais. Então ele se dedica à noção de sentimentos e à noção de moralidade, de valores, que é uma temática psicológica bastante importante, né? E que vai dar conta, ou pelo menos vai fundamentar a forma como ele teoriza a riqueza das nações, né? Estou fazendo toda essa construção para vocês irem entendendo que há uma relação entre a construção dessas ideias, né, do direito, da organização econômica, da organização política, com teorias psicológicas que dão base para como esses autores pensam, né? Bom, a segunda fase do liberalismo vai ser descrita como uma crítica ao liberalismo individualista, né? Então vejam de novo, essa teoria do indivíduo, né? Uma coisa bem psi para a gente poder conversar um pouco mais adiante. Mas essa segunda fase já faz a crítica desse liberalismo individualista, porque ele defendia, em geral, a classe burguesa, e não a totalidade dos cidadãos. Então eles começam a perceber essas coisas todas. E aí tem dois autores muito importantes e que vão ser influentes para a teoria do reconhecimento, que a gente vai discutir mais adiante. O primeiro deles, de novo, é o Rousseau. E o Rousseau vai dizer que o contrato social visa uma construção em que a vontade geral impere. Mas essa vontade geral é a possibilidade de reconciliação entre as vontades individuais, vejam, vontade não são os desejos, né? Vontade é aquilo que já implica razão vinculada com o desejo. Então, essa vontade de cada um de estar na sociedade, operando na sociedade, precisa construir um Estado que possibilite
que as vontades individuais se realizem, se efetivem. Então, a ideia de que cada um corre atrás dos seus interesses e o todo se organiza a partir daí, para Rousseau era absurda, e, na verdade, a gente precisa garantir estados em que seja possível uma vontade geral que respeite as vontades individuais. E Hegel vai ter toda uma teoria do Estado em que ele, influenciado por Rousseau, tenta fundamentar essas relações a partir das instituições públicas, né? Isso, a filosofia do direito de Hegel trata de como essas instituições são importantes para garantir as possibilidades de realização da vontade dos indivíduos. E Hegel vai ser um modelo para a gente pensar um questionamento direto do direito natural e dessa noção de um indivíduo já existente para que o todo possa existir. Porque para Hegel, o indivíduo é o resultado da dialética com o todo, né, das relações com o todo, de uma reciprocidade com o todo, e nós passamos a existir como indivíduo depois de um processo social complexo. Ou seja, o indivíduo é fruto das relações sociais, é fruto das relações do Estado, é fruto das relações de poder, e não a raiz. Né? Então não é que os indivíduos constroem essa sociedade, mas é nesta relação indivíduo-sociedade que nós nos individuamos e nos tornamos gente. E, portanto, as instituições sociais são também constitutivas do nosso ser. Essa é uma ideia complexa, né? E que a gente vai ver mais adiante, mas a gente já tem aqui pensadores ainda liberais, né? O Rousseau e o Hegel, mas já com uma crítica bastante forte ao individualismo liberal e, portanto, criando uma outra concepção de indivíduo e de ser humano. Só para eu lembrar a vocês, para quem foi meu aluno em psicologia social, né? De um texto do Robert Farr, em que ele dizia que existem duas grandes concepções, isso é discutido dentro do campo da psicologia, né? Duas grandes concepções sobre como o indivíduo se torna indivíduo ou sobre o psíquico. Né? A primeira delas tem como modelo o cartesianismo, que a gente viu que está na base do racionalismo, e a outra, Hegel. Ou seja, uma é individualista e a outra é a dialética, que fala que cada um de nós é fruto das relações sociais nas quais nos inserimos. Tá bom? Então, essa divisão é bastante importante para a gente. E saber aqui o papel, o lugar de Hegel e de Rousseau no liberalismo. Só para a gente ir terminando essa parte, é possível ainda falar dos desdobramentos do liberalismo no século XX, né, que vai dar origem ao neoliberalismo. Então, a gente tem o século XX, né, começando já com uma grande guerra por conta dessa expansão liberal, da expansão dos mercados, da indústria, né, e que chegam na Primeira Guerra Mundial. E depois a gente vai ter uma crise econômica muito forte nos anos 20, aquele famoso crack de 1929, e isso já acontece depois da Revolução Russa, né? Da proposta marxista, da proposta socialista, de um Estado que interviria, a princípio, muito fortemente para garantir os direitos das pessoas, para garantir a igualdade, e depois esse Estado iria, né, ser dissolvido para que o comunismo pudesse se instaurar. Mas essas teorias econômicas, né, que tentam superar a propriedade privada e propor, né, essa intervenção do Estado como um bem público, ou a partir dos bens públicos, né, como bens inclusive como a ciência, a educação, cultura e tudo mais, vai estar se desenvolvendo a partir de 1917 na União Soviética. A gente tem a crise em 1929 e para tentar sair dessa crise, os países capitalistas, os países liberais adotam uma política formulada por um economista inglês, que nem está aqui o nome dele, que é o Lord Keynes, que prega o estado de bem-estar social. Ou seja, as desigualdades se mantêm, mas vamos pegar algumas coisas das teorias socialistas sobre essa intervenção do Estado e o Estado passa então a fornecer
garantia, né, concreta dos direitos básicos das pessoas no que for chamado de bem-estar social. Há uma desigualdade, mas há uma garantia de direitos de boa parte da população, pelo menos nos países ricos que podiam fazer isso, porque exploravam os países pobres que não tinham a menor condição de manter isso. Bom, como resposta, tanto a proposta política, econômica, social do socialismo, como dos estados de bem-estar social, que o Keynes propõe isso, e até pouco tempo a gente tinha, boa para o Canadá, Alemanha, Dinamarca, todos os estados de bem-estar social bem-sucedidos, né? A gente tenta fazer isso no Brasil logo depois de uma ditadura e quando o neoliberalismo já está implantado. E a gente pode conversar um pouco mais sobre isso. Mas a ideia é que uma grande reação, tanto ao socialismo quanto ao estado de bem-estar social, surge de alguns teóricos importantes que vão propor o neoliberalismo, né, em maior ou menor grau em sua radicalidade. Os autores destacados pelo Abagnano são o Popper, o Hayek e o Rawls. Tá? Eu vou falar muito brevemente deles, porque eu acho que já está estourando o tempo. Né? Pelo menos o que eu gostaria de ter gasto aqui. Segundo o Abagnano, o Popper considera que as instituições liberal-democráticas, sendo inspiradas nos critérios da racionalidade e da autocorrigibilidade, representam o análogo político dos procedimentos metodológicos que encontramos no campo científico. Então, o Popper vai defender essas instituições liberal-democráticas, né, que são inspiradas na razão e, portanto, são análogas ao método científico. Né? Então, Popper era um grande defensor do neopositivismo também, de um positivismo mais elaborado filosoficamente. Né? Não por acaso, essa ideia de uma filosofia rigorosa da ciência do Popper influenciou alguns teóricos importantes, dentre eles o Skinner, né? E não é difícil vocês acharem algumas produções em que tenta se aproximar ou se afastar, né? Skinner do Popper, mas a gente vai vendo aí que há um diálogo relativamente próximo, né? O Popper, no momento fofoca, entrou numa discussão grande com Adorno, que é um dos meus autores favoritos, cada um de um lado oposto. Né? O Popper defendendo a ciência, dizendo que a dialética é um absurdo filosófico, o Adorno defendendo a dialética e dizendo que o positivismo e o cientificismo são absurdos filosóficos, e os dois brigam e falam assim, pronto, ele não me entende, o outro fala, ele não me entende, eles desistem, e aí os alunos deles continuam, e é a partir daí que o Habermas vai formular boa parte da sua teorização, como crítica do positivismo, defesa das ciências humanas e por aí vai. Mas aqui nos interessa saber dessa analogia, né, entre a política e a ciência, que vem de um grande cientista, né, de um grande defensor do cientificismo. Só para vocês não acharem que essa tese é minha, né, ou que eu estou defendendo uma coisa meio sem pé nem cabeça. Tá? Mas o Popper está diretamente vinculado ao von Hayek, que é um dos principais autores do neoliberalismo. Eles são amigos, conversam muito, produzem juntos e tem coisas que caminham por aí. Eles fazem parte de uma sociedade importante e de invenção do neoliberalismo. Tá? O Hayek é um dos grandes autores e principais teóricos do neoliberalismo que a gente vive hoje. Tá bom? Foi implantado ali pelos anos 60, 70, no Chile, nos Estados Unidos, na Inglaterra, e no Chile muito por um experimento político dos Estados Unidos que pensavam em implantar o neoliberalismo como resposta ao estado de bem-estar social logo na sequência. Tá bom? Bom, o liberalismo tem um outro representante aí, que é o neoliberalismo, né, que é o Hayek, que é um autor austríaco, né, mas bastante influente, que vai afirmar o seguinte. Vejam que interessante, isso aqui é citado, né, pelo Abagnano.
é só porque o controle dos meios de produção é dividido entre muitas pessoas que agem independentemente umas das outras que ninguém tem poder completo sobre nós. Olha que curioso. Primeiro, ele está falando que os meios de produção, né, ou o controle dos meios de produção, é dividido entre muitas pessoas. Isso daqui deixaria, né, boa parte dos marxistas de cabelo em pé, porque qual é a grande ideia? Os meios de produção são controlados pelas classes dominantes, ou seja, a minoria. Não são muitas pessoas. E logo depois são pessoas que agem independentemente umas das outras. Então vem aquela ideia do individualismo, né, filosófico, metodológico, está aí. Né, enquanto as outras teorias, né, mais coletivistas, a partir de Hegel, vão dizer que não tem essa independência, não existe, nós somos interdependentes o tempo todo. Né? São as nossas relações que precisam ser estudadas. E aí ele termina dizendo que ninguém tem poder completo sobre nós, ou seja, a liberdade está no fato de que os meios de produção são divididos entre muitas pessoas e que essas pessoas agem independentemente umas das outras. E aí o Abagnano traz uma coisa interessante. Né? Diz ele aí, embora considere que o Estado não deve apropriar-se de atividades que podem ser exercidas de modo eficaz pelo mercado, Hayek acha que existem algumas esferas, por exemplo, a ordem pública e a tutela dos mais fracos, nas quais a intervenção estatal é desejável. Então vamos entender algumas coisas aqui. Primeiro ele vai dizer, o Estado não deve apropriar-se de atividades que podem ser exercidas de modo eficaz pelo mercado. Então o Estado não tem que se meter no mercado. E se o mercado oferece possibilidades, né, de atividades interessantes, o Estado não deve se meter. Né? Tomar uma liberdade do mercado. Essas atividades são livres e é o mercado que rege. Mas o Estado pode, né, ou é desejável que o Estado intervenha, não no mercado, mas na ordem pública e na tutela dos mais fracos. Ou seja, se no meio desse mercado começa a surgir algum tumulto, alguma coisa de desordem pública, o Estado pode ir lá intervir e pacificar. Né? E como os mais fracos podem ser os que mais reclamem e criem problemas, a tutela deles deve ser feita pelo Estado. Né? Então, não por acaso a gente vive hoje essa questão. A tentativa de privatizações, de não manutenção das estatais, de como essas relações de mercado aqui organizam a nossa vida, mas quando há protestos, quando há manifestação dos mais fracos, quando há uma tentativa de manifestação contrária, aí o Estado reprime e o Estado mantém a ordem e o Estado fica de olho no que os mais fracos podem fazer. Né? Então essas ideias do Hayek não são, como é que eu diria, muito estranhas ao que a gente vive, porque é o que a gente vive desde os anos, como eu falei, dos anos 70, né, na América Latina e nas duas grandes potências mundiais, Estados Unidos e Inglaterra. E isso chega no Brasil a partir do governo do Collor, né, que foi eleito lá em 1989. E aí é curioso, porque quando a gente tenta uma Constituição que propõe diversos direitos básicos baseados nos direitos humanos, a gente vai ter o neoliberalismo dizendo que o Estado não tem que se meter com nada disso de direito, com nada dessas questões, isso fica regulado pelo mercado. Né? Eu me lembro de uma palestra há muitos anos mesmo, quando eu fiz especialização em orientação profissional, eu não conto isso para as pessoas, para ninguém me lembrar que eu já trabalhei com isso, né? Eu adoro a área, eu acho divertido, mas não é algo que eu faça hoje. Mas a gente teve uma palestra há um bom tempo atrás, e eu lembro que a minha fala, eu comecei com um trecho do Hayek, que eu destaquei sem colocar o autor, e era algo do tipo, ele dizendo, olha, para manter o sistema funcionando, para manter o capitalismo funcionando, e ele nem questiona isso, né? É preciso manter o capitalismo funcionando para ele,
infelizmente, alguns milhões vão ter que morrer, né? Algumas pessoas vão morrer na miséria. Mas isso é necessário para poder organizar a vida de outros tantos milhões. Qualquer semelhança com o que a gente tem visto não é mera coincidência. Tá? Mais ou menos essa ideia mesmo. O programa neoliberal, segundo um historiador, que é Perry Anderson, né? E teorizado pelo Hayek e assumido, né, por alguns projetos no, no nosso país, parte da ideia de que é preciso manter uma massa de desempregados, porque com a massa de desempregados você consegue controlar o preço dos salários. Né? E com o preço dos salários controlados você consegue garantir o lucro dos donos dos meios de produção e manter o desenvolvimento do capital, né? Para manter a vida, porque a grande questão é a economia não pode parar. Tá? Esses princípios teóricos foram desenvolvidos por esse autor. Então, quando eu coloquei essa frase, né, e perguntei quem era o autor, surgiu de tudo, né? Hitler, Mussolini e coisas do tipo. Mas é essa ideia de sacrificar algumas vidas para que o sistema continue funcionando, a economia continue funcionando. Isso é inerente a essa ideia e a questões que partem dessa lógica, dessa independência individual, dessa liberdade independente. O Hayek, eu descobri agora, né, preparando para essa aula, que ele era um grande estudioso de psicologia, né? E ele se dedica à psicologia desde os anos 20 para depois poder formular essas teorias. Eu ainda não sei muito como, o pouco que eu li sobre menciona que ele parte, né, de algumas ideias da teoria do conhecimento do Ernst Mach, que não por acaso também está na base do pensamento behaviorista, né? A filosofia da mente, as discussões da filosofia da mente, mas ele critica o behaviorismo por alguns limites e me parece que ele está mais vinculado à psicologia cognitivo-comportamental. Né? Mas isso eu estou falando aqui de orelhada, eu preciso estudar um pouquinho mais. E fica aí como uma proposta de tema para quem quiser escrever algum ensaio sobre, porque o Hayek é um cara importante para a gente entender os nossos dias e descobrir que para ele a psicologia foi importante, né, para poder pensar o neoliberalismo, e parece que tem funcionado. Bom, por fim, eu deixei para falar do autor que talvez seja o mais influente, né, no campo que a gente está discutindo hoje, que é o John Rawls. Né? E para ele existem dois princípios fundamentais da justiça. Ele publica um livro que se chama Teoria da Justiça em 1971, e esse livro talvez seja o mais influente no liberalismo atual, né? E inclusive nos não liberalistas que tentam discutir algo novo. O Rawls traz para o campo da filosofia política, né? Isso diz um autor que eu gosto muito também, que é o Hans Joas, que esse livro dele se tornou um marco para o pensamento contemporâneo, porque a filosofia política estava apartada das discussões sobre ética, sobre moralidade, sobre justiça. E ele consegue reconstruir isso. Tá? E os dois princípios fundamentais da teoria da justiça do Rawls seriam, primeiro, a igualdade de direitos. Né? Todos teriam os mesmos direitos. E o outro princípio é que as desigualdades sociais e econômicas devem ser dispostos de modo que ambas sejam razoavelmente uma vantagem para todos e atreladas a posições e cargos abertos a todos. Né? Quando o Hans Joas e o Noble falam dessa teoria da justiça, do Rawls, eles destacam muito essa questão. As desigualdades sociais, as desigualdades econômicas não são questionadas de novo. Né? Para o Rawls, essas desigualdades estão aí. Né? E elas devem ser dispostas de modo que elas sejam vantagem para todos. O que significa isso? A desigualdade vai se manter,
Mas o fato de alguns enriquecerem muito deve significar que eles podem gerar emprego, ou deve significar que eles podem cuidar dos pobres, né? Então, o que ele considera justo, né, é o fato de que todos têm os mesmos direitos, né, e que é, essas desigualdades estejam atreladas a posições e cargos abertos a todos, ou seja, não é que alguém já pode de antemão chegar em algum lugar, mas todos têm os direitos, ou todos teriam o mesmo direito de chegar nas mesmas posições e cargos. Né? Essa é a famosa tese da meritocracia, ou da igualdade de oportunidades. É como se a gente dissesse, não, mas todos têm as mesmas oportunidades. A questão é que vão chegar no topo os mais competentes, né? Os que tiverem maior mérito, os que trabalharem mais, os que se esforçarem mais. Isso pode ser criticado de várias formas, a gente não vai fazer isso aqui agora, a gente pode fazer no nosso debate, né? Mas a ideia básica é a de que mantém-se essa meritocracia, uma teoria da justiça que faz da meritocracia um instrumento para cuidar de alguns direitos básicos de todos, ou de uma certa forma retomar a ideia do bem-estar. Né? A teoria do Rawls foi muito criticada, ela é muito influente hoje, mas ela foi muito criticada de novo por um excesso de individualismo e uma concepção de indivíduo já pronto, né, e de uma sociedade enquanto soma dos indivíduos, que é algo que a gente vai conversar mais adiante. Então, só para terminar, a carinha aí do John Rawls, que viveu de 1921 a 2002. Então, eu encerro aqui este nosso segundo vídeo para fazer um terceiro mais diretamente relacionando a psicologia com essas ideias que a gente construiu até aqui. Então, até já já.